Olá malta e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos aqui uma caixa de velocidades com um problema só, ok? Ao contrário da caixa de velocidades da semana passada, esta caixa não tem fuga nenhuma, mas vamos ter que abrir para fazer aqui uma reparação. O sintoma é que a terceira velocidade, se for colocada muito depressa, muito rapidamente, ela arranha um pouco, ok? Portanto, vamos reparar aqui a parte da terceira velocidade. Para isso temos que abrir a caixa toda, ok? Portanto, vamos fazer tal como na semana passada, fazer aqui um vídeo para fazer a abertura da caixa e fechar. E aqui no meio eu vou fazer um segundo vídeo para a reparação dos carretes em si, portanto das mudanças do sincronizador e tudo mais, ok? Portanto, dois vídeos para esta caixa. Ao contrário da outra caixa, esta é bastante robusta. Bem, a outra caixa também era bastante robusta, mas esta ainda mais. Esta caixa é usada nos 1900 Multijet, 1900 JTD, 2.4 JTD e Multijet, 1600 Multijet na maior parte dos casos, pois há ali uma já a entrada da GM, mas pouco, e das novas caixas Fiat 3 veios também. Esta caixa é mesmo muito robusta, também é usada nos V6 atmosféricos, V6 Turbo, GTAs, é mesmo uma maravilha de caixa, mesmo muito boa. É muito robusta, como já disse, e também é capaz de albergar aqui o diferencial autoblocante, e que a fábrica diz, atenção, que nas caixas que não o trazem de fábrica, não é aconselhável colocar autoblocante, porque aqui a parte da construção interna da caixa não está preparada para isso. As caixas que trazem o autoblocante, portanto o Q2 ou o Wi-Fi, que quiserem chamar, são mais robustas ainda do que estas ditas normais, ok? Esta é a caixa de 5 velocidades, podia ser também de 6, portanto a sexta velocidade ficaria aqui assim. O método de abertura, de reparação, de funcionamento é exatamente igual, portanto este vídeo vai dar para caixas de 5 e para caixas de 6. Nós poderemos começar aqui por tirar realmente o diferencial, não é assim muito... Bem, acho que há coisas mais interessantes para começar aqui no vídeo. Podemos começar aqui por tentar tirar aqui o seletor. Na outra caixa o seletor não sai, ok? Só sai no fim de tirar a carcaça toda. Este aqui não me lembro bem, porque para ser sincero, eu basicamente reparei 3 ou 4, no máximo dos máximos destas caixas, por coisas muito simples. A marcha atrás arranhada de vez em quando, porque a marcha atrás nesta caixa já é sincronizada, ao contrário da caixa anterior, e de facto era muito pouca coisa. Talvez uma colisão que eu tive de trocar alguma cloche, foi mesmo muito pouco a necessidade de reparar. E realmente eu tenho ali uma caixa que poderia ter sido reparada, mas o cliente decidiu não fazer, que foi o volante motor partiu e rasgou a caixa toda, e com isso poderia ter-se tirado tudo fora, mandar soldar e fazer isso tudo, mas pronto, o cliente não quis fazer isso. Muito boa caixa, muito boa caixa, muito idêntica em termos de família à outra anterior, portanto eu penso que vai ser bastante já familiar, já que já viram o vídeo da semana passada, vai ser muito familiar aqui para fazer a desmontagem, para fazer aqui a avaliação e tudo mais, vai ser muito giro, acho eu, ok? Depois há aqui, ao contrário da outra não tem afinação basicamente nenhuma nos veios, esta já tem, e existe uma ferramenta específica para isso que eu não tenho, nem vou ter nunca na vida, porque é uma coisa monstruosa, mas dá para fazer a avaliação dessas folgas de outra maneira. É um pouco mais demorado, mas dá para fazer, ok? Peço desculpa pelo vento, como eu já disse, sempre que eu decido gravar, lá vem o raio do vento, ou é aí que eu me apercebo, não é? E, ok, falta aqui um solzinho também, aqui está o interruptor da marcha atrás, aqui também está a alavanca para a embreagem. Algumas caixas destas já não usam isso, usam o rolamento bomba, sim, existiu estas caixas com rolamento bomba, portanto aqui no casquilho primário é um casquilho que basicamente não avaria, e se vocês fizerem aqui a afinação, como eu já vos mostrei no canal, menos ainda vai avariar, tanto fugas como de desgaste. 13 por todo lado, 13, 17 e 15. Siga. Tiramos então aqui o suporte da bomba secundária da embreagem, nem todas as caixas a têm, ok? Mas aí até o ano 2005, 2006, por aí assim, todas têm. Eu estava aqui a falar que este componente nas caixas dos carros importados ou lá fora
é um componente que acaba por ter aqui alguns problemas, porque trabalha aqui dentro a bomba, não é? A bomba é em aço, isto é em alumínio, e depois existe corrosão galvânica e isso faz com que, ou dissimilar, isso faz com que haja problemas. Nas nossas caixas nacionais isso não existe, mas como forma de prevenção, seja lá o que acontecer aqui perto do mar ou assim, podem pôr aquela camada generosa de massa, como já mostrei várias vezes no canal. Tem muitíssimos vídeos para isso, para vocês verem. Tutti frutti. Aqui junto ao parafuso, a marcha atrás, temos aqui o perno, parafuso, coisa, para o negativo da bateria. Portanto, bateria e chassi, que fica assim e assim, ok? Sobre este parafuso aqui, na caixa de velocidades da semana passada, é um parafuso que segura a montagem, o veio da marcha atrás, e fica aqui com uma anilha de cobre atrás, ok? É basicamente assim nas caixas todas, não digo dos carros todos, mas para estes casos é quase sempre assim. Estou-me aqui a lembrar de uma fuga que de vez em quando acontece nestas caixas, mas também já são caixas, é mais nos V6. Aqui esta junta, portanto a cola, que fica aqui na capa do diferencial traseiro, na tampa, às vezes ela verte, mas é tão raro de acontecer. E mesmo que aconteça, não é preciso tirar a caixa toda fora e às vezes nem é preciso tirar o chérreo fora, para tirar só aqui a tampa, voltar a fazer a colagem para o sítio, nem é preciso mudar as afinações nem nada, porque os carretos, desculpem, porque os rolamentos são os mesmos, não é? Tal como na caixa de velocidades da semana passada, nós vamos querer confirmar se o comprimento dos parafusos é todo igual. Estes são iguais, estes são iguais. Este aqui é mais pequeno. E este é maior. Portanto, aqui mesmo, apesar de haver comprimentos diferentes, ao contrário da caixa da semana passada, para já há muito menos parafusos. E é muitíssimo mais fácil perceber quais é que são os comprimentos de cada um. Portanto, eu acho que desta vez não vou fazer aquela situação de, por colocar os parafusos no cartão, não há necessidade. Não há qualquer necessidade, não. Hoje não vamos fazer isso. Não há aqui tampa superior sequer, é tudo junto, é só estes parafusos, mais nada. Esta caixa é uma maravilha. Isto é o interruptor de marcha atrás, não é um sensor. Raramente avariam, pelo menos com o nosso clima. O que é que costuma acontecer, e eu já tenho bastantes vídeos para isso, é que o conector aqui falha porque não metem aqui aquela borrachinha de vedação, ou a cabelagem em si parte, ou às vezes esticam-na porque esquecem-se de desmontar quando estão a tirar a caixa. A peça em si, o interruptor em si, é extremamente bem desenhado e não tem fugas, e muito bom em termos elétricos, em capacidade, em tudo, é mesmo muito bom. Portanto, tenho vídeos para isso, para testar, não mudem nada antes de ter a certeza, porque estão a tirar uma peça de qualidade e estão a pôr outra peça, ok, que é nova, mas é China. Portanto, não façam isso. Portanto, eu estive a remover esse interruptor para aceder aqui a este último parafuso. Portanto, em toda a volta nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 parafusos. Ok? Não se esqueçam aqui do parafuso mais atrás. E podemos também tentar tirar daqui o seletor, mesmo que não seja necessário tirá-lo já. Será bom tê-lo soltinho, que é para podermos perceber melhor como é que se fará a desmontagem. Falta aqui uma capazinha de borracha, eu já tenho isso pedido. Portanto, os 3 parafusos são iguais, mas só um é que tem anilha, porque os outros 2, aqui esta chapinha faz de anilha, ok? O que acontece aqui, não é muitas vezes, mas lá fora acontece muito. Portanto, carros importados, atenção, quando vocês têm, portanto, no setor das velocidades, têm esquerda e direita, não é? E têm para cima e para baixo. Portanto, para cima e para baixo é tipo terceira e quarta, ou primeira e segunda, e quando têm esquerda e direita é para selecionar se querem ir para a primeira ou segunda, se querem ir para a primeira. Portanto, tipo ponto morto, quando nós fazemos aquela situação de fazer o ponto morto. Quando nós fazemos isso na alavanca de velocidades, basicamente estamos a fazer isto. Ok? E o que acontece, o sintoma é, quando nós fazemos, tipo, queremos pôr para a primeira e segunda, ele não volta sozinho para o meio. O que acontece é que ele faz assim e fica lá.
não faz isto outra vez de volta. E o que costuma acontecer nos carros importados é que aqui este veio, aqui dentro, como isto é alumínio e isto é aço, o veio é de aço, existe aqui corrosão galvânica, aquelas coisas todas, não é? E o alumínio começa a apertar de tal maneira que prende o veio. A solução é, dá para fazer no sítio, sem desmontar praticamente nada, depende do carro, não é? Já vi isto acontecer no 166, teve parado muitos anos e tinha uma fuga para cima dele, porque meteram GPL e depois estava para aqui a pingar o anticongelante ou água na altura. Também já vi acontecer num GT com a caixa anterior a esta, que aquela que eu fiz a semana passada, porque tem um sistema idêntico a este, já é um sistema mais moderno, e vi acontecer também, não me lembro mais em qual, mas foi só mais um. Então o que é que se tem que fazer? Tem que tirar aqui a porcazinha, tem que se empurrar o veio para fora, já vamos fazer isso, ok? Temos que limpar basicamente aqui o túnel onde vai o veio, com uma escova, um escovilhão, porque nós temos que voltar a abrir o buraco um pouco mais, para o tamanho original, claro, para poder dar de volta este livre movimento, ok? Pôr aqui uma muito boa massa consistente sintética cá dentro, que era para prevenir isto de voltar a acontecer. Esta está ótima, vamos fazer só aqui a desmontagem para prevenção desse problema, está bem? Que nesta caixa nunca deveria acontecer, mas estamos a mexer nisso, vamos fazer isso. Certo? Vamos lá. Aqui temos o tal parafuso para a marcha atrás, cabeça 17, parafuso bastante específico, com a anilha de cobre. Isto é mesmo uma maravilha. Tentar dar arrepios. Isto é quase fácil demais, não é? Então continuar. O que aconteceu foi que esqueceram-se por aqui o imã. Tenho que pedir um, que giro. Mesmo assim a caixa está muito boa por dentro. Portanto podem ver ali em baixo o sincronizador da marcha atrás. Assim por cima parece que não tem, parece que não tem nada. Portanto, ali o coisinho. A condição dela, portanto o aspecto dela aqui por dentro, não está como a da semana passada, mas a da semana passada foi uma coisa à parte. Estava mesmo muito boa. Esta para 25 anos está muito boa. Em termos de poluição de óleo, percebem? Trocas de óleo foram sempre mais ou menos bem feitas, etc. Portanto, o cliente que tem este carro também é muitíssimo cuidadoso nisso. Muitíssimo mesmo. Vamos então acabar de desmontar isto para... Que giro. Está tão bem feita esta caixa. Para lavar tudo e voltar a fechar. Depois, na semana que vem, teremos então um vídeo para a substituição dos componentes da terceira. E ver se esta vez eu não confundo terceira com quarta, que foi o que aconteceu na semana passada. Que doido. E sim, esta caixa não tem... Bem, ela tem sistema anti-encravamento, mas não é da mesma forma que a semana passada, que a caixa da semana passada. É uma caixa muito bem feita. Estou abismado. Eu já não mexi numa caixa destas há muitos anos, desde os meus tempos de Alfa Romeo, e já não lembrava que estas caixas eram tão boas. Que maravilha. Portanto, a caixa tem sistema anti-encravamento, mas não é da mesma forma que a caixa C510. É uma forma bastante mais simples e fácil de lidar. Continua a ser fiável lá mesmo, sem problema nenhum. Portanto, o sistema anti-encravamento está no seletor. Tal como na caixa M32, que é aquele seletor grandalhão, mais comprido, também temos o sistema anti-encravamento incorporado no seletor. Então, tal como na C510, que também tem aqui o seletor, certo? Lembram-se disso? Esta aqui, além do seletor,
temos também aqui estas duas patilhas. E estas duas patilhas, tal que também como na M32, que tem dois conjuntos disto, ok? Já lá chegaremos. Enquanto nós estamos a selecionar uma mudança, as outras, através destas duas patilhas, é impossível irem para o sítio. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Atenção, ok? Portanto, simples, eficaz, extremamente bem construído. Muito, muito bom. É também bastante prático aqui a situação de tirar tudo ao mesmo tempo e colocar também tudo ao mesmo tempo. Inclusive aqui os veios já têm aqui uns bons chanfros, que é para conseguirmos colocar isto tudo muito, muito facilmente. Aqui então nestes seletores, nas forquilhas, temos então aqui os seletores todos. E aqui o seletor vai então ali entrar ali naquelas zonas todas, lá dentro, não é? E desta forma conseguimos ter aqui o seletor e anti-cravamento tudo num só. Que espetáculo! Podemos também tirar daqui o suporte dos cabos, só para não se danificar. As porcas são com autotravamento, são autobloqueantes. Temos também aqui uma vareta, onde não só podemos ver o nível do óleo, mas é também por aqui que se coloca o óleo da caixa de velocidades. Tal como na semana passada, nós temos também aqui esta pecinha aqui que não só segura o retentor, mas também segura aqui o rolamento do diferencial e também o ajuste do rolamento do diferencial. Agora, para tirar aqui, isto é só puxar, ou com uma chave fendas de fazer aqui algum tipo de alavanca. Como nós vamos tirar aqui esta capa, ao tirar a capa isto depois sai tudo à mão, não vale a pena estar aqui a marcar nada. Não há necessidade agora aqui para esta desmontagem, certo? A mesma coisa aqui deste lado, apenas um dos lados tem ajuste para o diferencial. A anilha de ajuste da folga do diferencial. Então aqui nos parafusos são todos iguais. Nas versões, este aqui é diferente, mas não está aqui a fazer nada, este perninho. Nas versões V6 vão ter aqui sim muito mais parafusos destes para segurar guardas de calor e suportes e porcariasitas e suportes de cabelagem, porque é uma montagem diferente, ok? Portanto, este aqui vamos marcá-lo. Então aqui nesta caixa de velocidades, aqui dá para perceber um pouco que esta caixa já é muito mais antiga do que aquilo que parece. Esta caixa nasceu provavelmente antes do 164, portanto a 155 era a C510. Este aqui no 164 é uma caixa parecida, é da mesma família. E aqui a parte desta tampa é basicamente a mesma coisa. E também tem aqui ainda o restício do sítio do sensor da velocidade, do velocímetro. A partir do Alfa 156, portanto de 97 para a frente, todo o velocímetro, a informação que ele vai buscar não vai à caixa de velocidades, vai sim ao módulo de ABS. 97 para a frente. Ok? Portanto esqueçam aqui a coisa. 17. Não é preciso ser uma 17 testes, ok? Eu simplesmente uso muito esta chave. Que é fixe. Acabámos de tirar aqui os 4 parafusos para o diferencial.
São 4 parafusos que têm tamanhos diferentes, mas muitíssimo fácil de diferenciar. Portanto, só um deles é que é mais comprido, é o que vai aqui à zona mais descida para fora, em relação àquela e às outras. Agora, para tirar isto, então temos aqui, tal como na outra caixa, o ajuste do diferencial. À volta de 1 mm, 0,90, por assim, no iPer tem lá as medidas todas que precisarem comprar. Temos também aqui a tampazinha com o O-ring e temos também aqui vestígios de cola, mas provavelmente veio aqui desta união, depois esmorrou para aqui. Temos também aqui a parte de cima do rolamento do diferencial, aqui o coisinho, o casquilho, ok? E do outro lado vão ter exatamente a mesma coisa, excepto o ajuste, portanto o ajuste é feito só de um lado. Este aqui, o ajuste, é feito do lado do motor, portanto do lado da transmissão que sai para o lado do passageiro. Tive aqui uma caixa que não tinha isto, esqueceram-se de pôr. Não é, Rui? Bem, não é o Rui que vocês estão a pensar, é outro. É um cliente, não é um profissional. Isto é bastante pesado, tenham cuidado. Esta caixa é muito boa em muitas coisas, como eu já disse. Afinal, nós temos aqui o ímã. Há caixas que têm dois ímãs até. E a M32 acho que tem 2. Não lembro agora. Não me lembro agora, mas acho que sim. Nós podemos tentar identificar o outro, porque poderá já não ser necessário. Mas pelo menos nós temos um. Se levar 2, leva 2. Podemos ver aqui na tampa também o que já não existe, que é aqui para segurar o carreto do velocímetro, do sensor de velocímetro. Conseguimos ver também aqui que isto é uma caixa, pertence a uma caixa C530, que é esta caixa aqui, ou esta família de caixas. Elas depois têm várias variantes, independentemente das variantes que elas tenham, com ou sem rolamento de bomba, com ou sem diferencial autoblocante, dependendo da montagem do motor que vai, família C530 e depois com as suas derivações, como já falámos no vídeo anterior. Portanto, conforme eu falei no vídeo anterior, eu não quero estar sempre a repetir informação para não fazer perder o vosso tempo, e com isso, se houver algumas dúvidas, passem para o vídeo anterior, está bem? Então aqui neste veio, eu já falei várias vezes sobre este veio aqui no canal. Vamos dar aqui mais umas atualizações, então o que é que se passa aqui. Então este casquilho e aquele casquilho já não se fornecem. No entanto, são casquilhos que raramente ou nunca se danificam e raramente ou nunca ganham folga. E porquê? Porque eles estão construídos de uma forma extremamente inteligente. Eles têm aqui um retentor aqui à volta, deste lado um retentor aqui à volta, e desta forma toda a massa que vocês coloquem de qualidade fica lá dentro durante muitos anos. Ok? Então o que é que vocês precisam de saber? Precisam de saber se, basicamente, existe folga entre este veio e este casquilho. Portanto, enfiam aqui o casquilho no sítio de trabalho e vão fazer isto, para perceber se há folga. Em toda a volta, em vários sítios. Isto tem um bocadinho, pá, tem 25 anos, não é? Mas para aquilo que poderia ser, está bastante bom. Está mesmo muito bom. Muito bom. Portanto, é bastante difícil de encontrar estas peças. Existe novo estoque antigo no eBay. Vocês vão ao iPer, identificam as peças, as referências, e tentam comprar onde conseguirem encontrar, certo? Mas mais vale manter o original como deve ser do que estar a pôr porcaria da concorrência. Aqui em baixo vocês podem também fazer aqui a afinação com as anilhas, que é para proteger aqui o casquilho, como eu já vos expliquei. Dessa forma tem uma coisa ainda mais importante. Não havendo necessidade de pôr aqui massa, nem no rolamento que trabalha aqui, e mesmo muito pouca aqui, o ferrode, o pó da embreagem que se vai libertando naturalmente com o trabalho do motor, não se vai agarrar a nada.
Não há aqui massa para ele se agarrar. E dessa forma vocês conseguem manter a suavidade do trabalhar do pedal de embreagem durante muito mais tempo. Não há nada, o rolamento fica literalmente a flutuar à volta deste casquilho. É como se o casquilho nem sequer existisse. Percebem? Eu tenho um vídeo para isso, completíssimo, como afinar, como fazer essas coisas todas. Está em baixo na lista de vídeos para kits de embreagem. Enfim, onde vai ficar este vídeo? Agora, este casquilho também já não se fornece, provavelmente por falta de procura, porque este casquilho é extremamente bom. Aliás, eu nunca tive até agora que substituir um, por razão nenhuma, nem fugas, nem nada, e estou com um pouco de receio de tirar este até, porque ele está bom, queria fazer isto por limpezas, vou limpar isto tudo muito melhor, provavelmente vou tirá-lo, mas poderei lixar-me. Porque ao tirar pode ter aqui alguma coisa por baixo que eu não estou a lembrar-me e estragar alguma coisa. Retentor, O-ring, cola, e se for colado não quero estar a empená-lo, percebem? Mas vá, vamos tirar isto. Não há medos. Este casquilho inferior aqui, não o tirem, porque ele é colocado à pressão e para ser removido tem que ser destruído. E com isso existe uma grande probabilidade de partir a caixa aqui. Não façam isso, ok? A não ser que seja mesmo preciso. Três parafusos e 3 anilhas, como já disse. Então vamos trocar aqui este retentor, desculpem, este O-ring aqui à volta. E o retentor sim dá para trocar, eu sei que dá. Eu não faço isso, porque o procedimento de o trocar vai empenar esta peça. Ou se troca isto tudo completo, ou para mim, ou nada. Então vou lavar isto tudo, vou trocar sim aquele retentorzinho ali, não vou para a cola, e está feito, ok? Ele não estava a verter, também não é agora que vai verter. Se for tudo bem lavadinho e tal, não há problema. I don't know. Portanto, estamos aqui de novo então com esta caixa de velocidades. Passaram aqui alguns meses e passou-se muita coisa em relação a tudo. Esta caixa foi aberta por um propósito que foi reparar a terceira velocidade, que é... Portanto, este veio aqui tem a primeira e segunda e mais algumas coisas. E esta tem a quinta cá em cima, a terceira e quarta aqui, terceira, penso que é para baixo. Desta forma, a terceira é para cima. Porque é os carretes maiores. É a terceira para cima. Ok. Desta forma... já não sei. Já não sei muito bem. Depois tinha que ver no esquema. Mas agora também não importa muito. Porquê? O propósito pelo qual esta caixa foi removida foi por causa da terceira velocidade. Esta caixa tem 400 mil km. São caixas extremamente robustas e o único problema que esta caixa tinha era que, ao passar de segunda para terceira com muita rapidez na alavanca, a terceira velocidade tende a arranhar. Não arranha completamente, mas tende a arranhar um pouco.
e também a reduzir de quarta para terceira com nessa mesma situação, a mesma coisa. O problema aqui é que reparar uma caixa destas começa a tornar-se um pouco dispendioso, principalmente em relação às opções possíveis. Uma caixa usada, por exemplo, ou uma caixa de 6 velocidades, que esta é de 5. Então o que é que nós temos que fazer para chegar à terceira velocidade? Destruir este rolamento e tirar tudo o que é preciso tirar até chegar aqui à parte da terceira e quarta velocidade. Ok? É um pouco irrelevante, como estava a dizer há pouco, para que lado é que é a terceira ou a quarta, porque quando se trata de duas velocidades gêmeas juntas no mesmo sistema, normalmente faz logo a troca completa das duas coisas, ok? E normalmente, dependendo do fabricante, até vem tudo junto, vem o pack de terceira e quarta, percebem? Portanto, às vezes não importa assim muito, enfim, decorar tudo e mais alguma coisa. Claro que, durante o trabalho, convém ter a certeza absoluta de que está a fazer, para as coisas encaixarem como deve ser. Ora bem, então, entretanto, o cliente... eu coloquei uma caixa de 6 velocidades nesse automóvel para o carro poder circular para outras situações, nomeadamente pintura geral, e dessa forma esta caixa ficou um pouco para trás, e dessa forma a caixa de 6 acabou por ficar definitiva. Até porque houve um outro problema em relação ao kit de embreagem desse carro. Houve aí um lote de kits de embreagem com defeito e nós queríamos descobrir o mais rapidamente possível se era o caso, ok? Desta forma fiquei aqui com uma caixa de 5 velocidades, com uma terceira velocidade um pouco esquisita, e vamos montar tudo como estava, ok? Nós vamos montar tudo como estava por essa razão da caixa de 6 que está lá no sítio e em princípio vai lá ficar, e também porque é que eu não mudo já a terceira? Porque tem de ser, nós fizemos aqui um certo negócio, fizemos uma troca, por assim dizer, e eu colocar aqui uma terceira velocidade poderá não ser vantajoso para mim no futuro. Eu poder vender esta caixa como está, ou, dependendo do negócio, voltar a abri-la e trocar a terceira velocidade. Mas, mais uma vez, as caixas de 5 velocidades não são muito procuradas, não avariam nada por aí além, e o preço de uma caixa usada é muitíssimo inferior ao preço da reparação de uma simples terceira velocidade. Ora bem, com peças novas, claro. Ora bem, por falar em avarias desta caixa, de facto, a única avaria que se vê com alguma frequência nesta caixa de velocidades é pura e simplesmente a tampa do diferencial que fica a perder óleo. Portanto, tirar a tampa, limpar tudo muito bem, colocar o selante, seja ele silicone, ou então hoje vamos usar aqui o produto mesmo específico, para vocês verem como é que funciona. Eu não gosto tanto deste como gosto do outro, mas eu, como já estou a prever que esta caixa vai ser aberta depois, este selante sai muito mais facilmente do que o silicone. Este aqui é um selante não à base de silicone, é diferente. Portanto, tal como foi a montagem desta caixa é bastante fácil de fazer, até muito mais fácil do que a C510, e eu devia ter começado por esta realmente, mas esta, como é uma caixa mais robusta, superior, maior, mais pesada, na minha cabeça era uma caixa mais complicada para vos começar a explicar as coisas. Seja como for, até foi bom ter aquele primeiro vídeo da caixa C510 mais pesado, mais complexo, e agora passar por uma coisa mais leve, acaba por ficar um pouco mais vantajoso para todos. Em relação ao barulho de fundo que vocês estão a ouvir, não sei se vocês viram no vídeo da semana passada e no vídeo da semana anterior a essa, de que nós estamos aqui a passar por uma série de tempestades. Eu sou da zona de Leiria, e nós estamos a passar por uma série de tempestades bastante complicadas. Estamos sem luz, hoje é dia 8, hoje é domingo de fevereiro, dia de eleições por acaso. Estamos sem luz há basicamente 15 dias e de forma permanente. A luz que eu tenho aqui, que vocês estão a ver, e da carga da câmara e tudo mais, é de gerador. O gerador que vocês estão a ouvir é do meu vizinho, ainda bem que ele tem gerador, porque há muita gente que não tem, e eu tenho há pouco tempo, graças a um de vós que foi um anjinho e me trouxe um. Ora bem, e dessa forma está a ser bastante complicado gravar, porque as condições não acontecem, o tempo também cada vez é menos, ainda por cima com este tipo de situações, e este é o último vídeo que está programado para o canal, de facto. E eu já disse isso várias vezes no canal, que ia provavelmente acabar com as coisas, mas desta vez é quase sem querer, ou é mesmo sem querer. Este acabou por ser o último vídeo, porque é um vídeo que estava pendente, e eu até vou fechar a caixa mesmo de propósito, para conseguir ter alguma coisa para vos dar mais um vídeo, e ao mesmo tempo arrumar isto tudo, não é? E desta forma,
quase sem querer, como disse ainda agora, se não houver mais vídeos, já sabem a razão pela qual. Foi mesmo aqui uma série de coisas, digamos uma tempestade perfeita, não querendo referir as tempestades em si, uma tempestade aqui no meu círculo, na minha área, em que uma série de coisas fizeram com que de facto fosse este o último. Como eu disse, nos anos que foram passando, já há 7 anos que nós andamos nisto, não é? Falta de conteúdo não tenho. Eu tenho livros e livros inteiros com tópicos para vos apresentar com mais vídeos, e tinha vídeos para o resto da vida, de facto. Mas é preciso que os vejam. Nice. Então aqui durante a parte da lubrificação, seja com qual produto vocês queiram, não importa, convém perceber depois que aqui as zonas de contacto com a cola, seja qual cola for, convém ficarem desengorduradas para poder colar, não é? Acho que é um pouco óbvio. Vamos então depois, não se esqueçam do ímã, que pode ficar numa das duas localizações, ou ambas, pode haver dois. Nas caixas M32 tem dois, até. E este aqui, penso que é aqui atrás, tenho que ir confirmar, que eu lembro-me que num dos sítios não tinha. Portanto, vamos então aqui aos veios. Como eu disse, não é sempre, eu não faço isto sempre, não é uma coisa que eu tenho aqui todos os dias a reparar caixas, portanto às vezes eu tenho que andar aqui para trás e para a frente a tentar lembrar-me como é que elas são. Actually this goes like this. Portanto, desta forma eu consigo transportar aqui os meus seletores, garfos, forquilhas, eu sei lá, podem chamar o que vocês quiserem, podem chamar uma batata. Transportar daqui para aqui, irá encaixar com certeza em tudo o que é necessário. Este lado aqui, pois não pode ser assim. Ok. E como viram, tudo foi encaixado de uma vez só. Os seletores, com tudo mais. Não existe aqui um mecanismo anti-entalamento, anti-encravamento naqueles orifícios. Ele está localizado aqui, como eu já falei, ok? Em vez de ser ali. Aqui na marcha atrás, possivelmente vamos ter que dar aqui um jeitinho a isto. Ou seja, isto também devia ter entrado ao mesmo tempo, ou poderia ter entrado ao mesmo tempo. Vamos ver se conseguimos não o fazer. Portanto, aquele pino ali tem que ficar alinhado com aquela ranhura. Assim para baixo, e está feito. Já que isto saiu, se calhar até é mais fácil. Probably not. Yeah. Then you can just rotate this as needed.
Not there just quite yet. Sometimes a little bit of persuasion is necessary. Yes. Não foi preciso com o martelo, podia ser preciso, mas não foi. Todas em neutro, para ver se isto desanda livremente. É uma caixa mais. Esta caixa é muito mais amiga do técnico. A anterior, a C510, é uma caixa mais antiga. Esta, para ser sincero, é um upgrade, é uma continuação da família da C510. Muito mais robusta, muito mais recente. Mesmo assim é uma caixa dos anos 90, em vez de ser dos anos 60. E desta forma foi desenhada com a outra caixa em mente, de forma a que seja muitíssimo mais robusta, mais fácil de trabalhar, muito mais fácil de trabalhar, mais fácil de não cometer erros, e desta forma penso que mais fácil também de vos mostrar como vai. Eu estou a aplicar aqui a massa principalmente nos sincronizadores, porque o que acontece, e acontece muito nas caixas usadas, já devem ter percebido isso, quando a caixa fica muito tempo sem óleo, que é obrigatório ficar sem óleo nos centros de abate, quando colocam a trabalhar os primeiros quilómetros, ouvem barulhos e tudo mais, são os sincronizadores a querer agarrar, a querer ficarem presos. E isso é realmente o mais importante nas caixas de velocidades, é que isso não aconteça, porque é o ponto fraco de qualquer caixa sincronizada, não é? São os sincronizadores. E desta forma estou aqui a tentar poupar um pouco essa parte, porque a caixa vai ficar parada sei lá quanto tempo, meses, anos, para sempre, e quando voltar para um automóvel quero que ela esteja decente, não é? Desta forma também é possível garantir durante as montagens que tudo vai ficar encaixado em condições. O encaixe final das mudanças temos que perceber se ficou em condições também. Então vamos a isso.
Outra coisa que eu gosto de fazer aqui durante a montagem é começar a pôr também aqui o parafuso especial para a marcha atrás. É o parafuso que tem a anilha em cobre. Colocá-lo aqui no orifício para localizar aqui o veio da marcha atrás. Em relação à posição das mudanças e tudo mais, como na outra caixa, nesta não há qualquer problema. O que é que fica engatado aonde e tudo mais é completamente irrelevante, porque nós temos acesso ao orifício do seletor e podemos, através desse orifício, colocar as mudanças todas em neutro, colocar o seletor. O seletor tem o sistema anti-encravamento incorporado e dessa forma fica totalmente como deve ser. Aqui neste parafuso que tem portanto, em relação àquele parafuso, tem aquele perno, a posição dele está marcada. Lembra-se que a gente marcou fizemos um risco para marcar, mesmo que não esteja bem, porque há caixas onde é num sítio e outras é noutro, dá sempre para trocar conforme a necessidade, portanto não é uma grande preocupação, ok? Em relação ao aperto da caixa de velocidades, 25 newtons, 25 newtons é o recomendado aqui para esta caixa de velocidades, em toda a volta, com certeza. Em relação à substituição de espaçadores, não existe necessidade de o fazer quando não há substituição de rolamentos. Válido para todas as caixas de velocidades. Aqui o torque só é mesmo muito importante por causa da parte do vedante, porque ainda por cima, sendo um vedante deste tom líquido, convém que esteja completamente uniformemente apertado em toda a volta. A quantidade de aperto não é assim tão relevante, é mais relevante a mesma quantidade de aperto. É por isso que os apertos também são importantes. Este é mais, este é 40. O parafuso 10, corpo 10, anda sempre à volta dos 40 newtons. Vou dar 35, porque temos aqui, é isso, 35, 40, porque temos ali a anilha de cobre para vedar óleo da caixa. Never fails. Portanto, 40 newtons está lá. Então, o que é que temos a seguir? Podemos seguir por dois caminhos. Podemos montar já o diferencial aqui atrás, podemos montar o seletor, e mais aqui umas coisinhas por aqui e por ali. Não há sempre mais a fazer. O que eu estava aqui a imaginar era, punha já o seletor no sítio, testávamos as mudanças todas, e ficava o diferencial para o fim. Para que, quando vocês precisarem de um vídeo para como mudar o diferencial destas caixas, porque eu sei que a malta gosta muito de pôr o diferencial autoblocante nestas caixas, que dá para fazer, mas não se deve. Mas vem de fábrica, pois, mas as que vêm de fábrica são diferentes. Podem usar este vídeo como tal. So, yeah, that. Então aqui no seletor, bastante fácil, muito fácil mesmo. Nada como uma bela caixa italiana. Então nós temos aqui esta ranhura, que se nós virmos para lá para baixo, está encontrada com todos os seletores, ok? E temos também aqui uma molazinha para fazer aquela sensação de mudança metida. Ou ajudar a sensação. Temos também aqui no seletor então esta zona que tenho certeza que está bem localizada, ok? Assim. Esta zona vai ali e esta zona vai ali. Vejam também o O-ring. Substituir o O-ring do seletor não é por medida, é por referência. Vejam no EPER.
Eu sei que falta isto, mas já lá vamos. Mais atrás. Portanto, nós temos aqui então o teste das mudanças, está tudo em condições. Nós temos, ora, aqui é mais atrás, aqui é quinta, algures, aqui, terceira, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e mais atrás. Ok? Tudo funciona impecável. Agora, há aqui umas situações que nós temos que perceber. Estes dois parafusos aqui não usam anilha e falta aqui um fole. Aqui. Novo, original, não é só antigo, está disponível de um dia para o outro em qualquer concessionário ou Sofrapa. Pois bem, estes dois parafusos não usam anilha porque são estas patilhas aqui que fazem de anilha, ok? E aqui neste parafuso, neste terceiro parafuso, este de facto usa uma anilha. Portanto, aqui na nossa montagem toda, se faltarem duas anilhas, é por causa disto, é mesmo assim, ok? Em caso de dúvida, é pair, dá para perceber tudo e mais alguma coisa, que tipo de parafusos são, a referência disto, porque há diferentes, quantas anilhas usa nesta montagem, ok? Vai dizer uma, lá, porque é só uma, 3 parafusos iguais, com uma anilha e tudo mais. Agora, eu ainda não pus aqui esta pecinha, porque eu estava aqui a explicar uma coisa que não acontece muito em Portugal, mas já comecei a ver a acontecer, maioritariamente em carros importados e tudo mais. E carros a gás. Carros a gás, a malta monta aqui assim o sistema do GPL, aquela montagem do anticongelante e não sei das quantas, e cai aqui para cima água, em vez de anticongelante. E então vamos a sintomas, que é isso que nos interessa. Qual é que é o sintoma aqui? Quando nós estamos a colocar as mudanças, nós temos dois movimentos, certo? Para a frente e para trás, para a esquerda e para a direita, certo? Portanto, para a frente e para trás é isto. E para a esquerda e para a direita é este aqui. Faz assim, faz isto. Quando esta peça fica presa, e a culpa não é desta peça, quando esta peça fica presa por outra coisa, este movimento fica preso. Não volta normalmente para o sítio. Ok? Portanto, voltou para o sítio, voltou para o sítio. Certo? Portanto, ele fica preso. Não desce, não sobe, não nada. O problema não está dentro da caixa. Calma. Quando nós temos aqui problemas neste buraco, neste túnel, nós temos aqui, já estive aqui a fazer algumas montagens para o inglês, nós temos aqui 2 casquilhos, ok? E temos aqui esta pecinha. Maravilha. Aqui está tudo novo. Nesta caixa está, como vocês podem ver, está completamente novo, está tudo impecável, não há qualquer problema. Mas também podemos prevenir, ok? Então o que acontece? Nos sítios onde há corrosão, esta peça começa a apertar de tal forma, tanto os casquilhos, e o problema não é os casquilhos, tanto os casquilhos como, por final, esta peça, que esta peça não se consegue mexer. Não livremente. Então o que nós temos que fazer é tirá-la fora, tirar os casquilhos fora, uma chave de fendas, por exemplo. Devagarinho, ok? E tratar esta peça. Portanto, o problema está nesta peça, que por consequência faz outras coisas que eu acabei de dizer. Limpar esta peça com uma escova, com um mandril, aquilo que vocês quiserem. Inventem à vontade, mas não exagerem. Porque se vocês começam a exagerar, os casquilhos começam a não entrar com resistência, que é o que é suposto, mas principalmente começam a ter folga nesta peça, e isto cria diretamente folga na alavanca de velocidades. Além das folgas naturais dos cabos e do seletor dentro do carro, certo? Que já conhecemos. Portanto, não exagerem aqui muito na coisa. É limpar o suficiente para ficar firme. Para ter um movimento leve, mas não demasiado leve. Então, o que é que fazemos a seguir para conseguir prevenir com que isto aconteça? Além de terem que resolver as fugas que caem aqui para cima, nomeadamente anticongelante e GPL, anticongelante do GPL, que a maior parte das vezes não é anticongelante, é água da torneira, não é? Nós temos que pôr aqui dentro massa para borrachas e plásticos. Não pode ser massa à base de petróleo, porque senão estes casquilhos vão rebentar todos e vão inclusive partir. E vai ficar ainda mais preso.
só pode ser massa para plásticos e borrachas. Não é preciso ser esta marca, pode ser outra coisa qualquer. Não é preciso ser massa vermelha, pode ser massa transparente. Esta é à base de silicone, funciona perfeitamente também. E desta forma fazer aqui a manutenção para evitar problemas. Vamos fazer isso então, ok? Aqui o contrapeso, esse é para tirar, não é nada. É para pôr ainda mais pesado se fosse preciso. O contrapeso está aqui por alguma razão, não é só porque é engraçado. Desenhar um molde para isto, calcular o peso disto, custa milhares e milhares. Eles não iam desperdiçar milhares de horas e milhares de euros só porque é engraçado ter aqui um contrapeso. É mesmo... Ora bem, o que é que faz o contrapeso? Ajuda-nos a pôr as mudanças. Portanto, nós na alavanca damos um impulso na alavanca e ele quase que vai sozinho, não é? É por causa disto. Se vocês tirarem isto fora, vai ficar muito pior, não é melhor. O que vocês podem fazer ainda é acrescentar peso, não é tirar peso. As coisas já estão inventadas, não é preciso inventar mais, ok? Portanto, este é o procedimento para substituir o fole, que neste caso já nem sequer está existente. Aqui também na bolazinha, nesta e na outra, o que é que vai aqui? Vai um clipe de plástico e nylon. Então, a superfície de contacto com plástico e nylon tem de ter massa para borrachas e plásticos. Não é? E parem com essa obsessão das marcas, não interessam as marcas das coisas.
A ideia aqui é tentar colocar a massa nas paredes do orifício, dessa forma esse orifício fica coberto e fica completo com massa, e dessa forma não existe espaço para a água se infiltrar. Temos aqui então a peça. Eu sei que não é exatamente a peça que aqui estava, a outra teve que ir para outra caixa porque estava desmontada e eu precisei de usar. Dessa forma vai usar aqui a versão anterior, a versão que não usa a mola. As versões mais novas já usam. Ela fica aqui à volta e depois iria prender-se coisa. Então esta mola vai ficar guardada para o futuro e vamos colocar apenas esta peça. Não há problema nenhum, ok? Então recuamos aqui um pouco para trás. Vamos introduzir aqui a peça no sítio. Vai ser bastante fácil perceber qual é que é o sítio, é basicamente sempre direito. Enquanto estão aqui a fazer o aperto, tenham atenção para carregar sempre aqui para dentro, de forma a que enquanto estão a apertar, os casquilhos não se danificarem. Nice and good. Isto aqui é um respiro até. As peças que seguram aqui os cabos também faltam colocar e não vamos colocar este vídeo porque foram necessárias para a outra caixa de velocidades. Aqui no interruptor não é um sensor de marcha atrás, é só colocar ali também um pouco de cola de roscas, se é que eu tenho alguma desta cor. Tem ali outra. Não existe anilha. Chave de 22 mm. Encher com WD-40 para proteger os terminais. Então, aqui no diferencial não tem assim muito que saber nesta caixa. É uma caixa, como disse, eu farto-me de valorizar esta caixa, ela é mesmo muitíssimo boa, é uma das melhores caixas que eu já vi. Eu já reparei muitas caixas francesas e alemãs, japonesas até variam um pouco. E esta caixa, além de ser muito bem construída, muito bem pensada para o técnico, porque é uma coisa que eu digo há muitos anos, esta marca italiana, este grupo de marcas italianas que é a Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ferraris e aquelas coisas todas,
são extremamente bons tecnicamente, mas são horríveis a vender carros. Eles têm um departamento de marketing que é vergonhoso, completamente vergonhoso, porque o produto é tão bom, mas as vendas, a forma de fazer as vendas, a forma de tentar proporcionar as vendas, que às vezes é inexistente, é a da pior coisa que eu já vi na minha vida. Mas quem sou eu para determinar isso? Então, diferencial para o sítio, e nesta altura vocês podem pôr o diferencial original, podem pôr um diferencial usado de outra caixa, podem pôr um diferencial novo, podem pôr rolamentos novos no diferencial velho, podem fazer aqui uma data de coisas. Aqui a questão é, seja qual for a vossa decisão, ter sempre em mente que, ao modificar alguma coisa, tem sempre que fazer a afinação da folga, da pré-carga, neste caso não é pré-carga, é mesmo folga, do diferencial. Não existe pré-carga nestes diferenciais. Ora bem, e como é que isso acontece? Neste diferencial em que nós não substituímos os rolamentos, não vai ser preciso fazer nada, certo? Fica com a mesma anilha que tinha antes. Esta anilha é cerca de 1 mm, depois difere. Não é aperta lá estas anilhas com as diferentes medidas e com isso referências. Não há medidas, ok? Existe uma medição a fazer, mas essa medição vai depois dar a uma referência, certo? Vejam, não é per. Portanto, se eu trocar aqui um ou os dois rolamentos, vou ter que fazer novamente a medição, ok? Se eu colocar um diferencial usado de uma outra caixa, vou ter que fazer a medição, porque esse diferencial veio de uma outra caixa, portanto aqui a cloche não é desse diferencial, é esta cloche. Então, vamos ter que medir. Se eu mudar esta peça ou a outra, temos que voltar a medir, porque isto é onde vai encostar o diferencial, certo? Portanto, todas as peças intervenientes no diferencial, sempre que substituir uma delas, temos que fazer nova medição. Se vocês forem buscar um diferencial autoblocante que não o devem fazer estas caixas, já vou explicar porquê, têm que fazer a medição. Se for um autoblocante usado, novo, usado com rolamentos novos, usado com rolamentos velhos, novo com rolamentos novos, seja o que for, não era desta caixa. Tudo o que não era desta caixa e passou a ser, tem de ser medido a folga. Ok? Agora, na formação destas caixas de velocidades na marca, das primeiras coisas que dizem foi: existe caixas Q2 e existe caixas não Q2. O diferencial Q2 dá nas caixas não Q2, encaixa, funciona, maravilha, faz a função pretendida, mas as caixas racham. Porque a caixa de velocidades não Q2 não é reforçada de uma forma em que a caixa Q2 de fábrica é. Ok? Por isso é que há caixas que rebentam com o diferencial autoblocante e outras que não rebentam com o diferencial autoblocante. Isto excluindo reprogramações. Ok? Com reprogramações nada aguenta, dependendo do grau. Então, visto que nós não vamos substituir rolamentos, nem vamos pôr um diferencial que não era de cá, não precisamos de fazer medições. Vamos então limpar aqui as superfícies novamente e aplicar as colas e pôr a tampa. Eu coloquei o desengordurante aqui no papel, por isso é que ele está assim úmido, e agora é só passar aqui nas partes, ver sempre qual é que é o lado mais fino, e é aí que se aplica a cola. Tecnicamente isto não é uma cola, é um selante, porque ele realmente não seca. Cuidado agora para a caixa de velocidades não cair, porque ela agora está mais pesada. Cuidado que vocês ainda têm que pôr a anilha. Isto usa guias, portanto é bastante fácil de não errar. 3 parafusos curtos, um longo, portanto aqui localizando os orifícios temos um buraco mais alto
E é aí que vai o parafuso mais comprido. Se bem me lembro. Ajustar aqui um pouco os parafusos até baixo, até às guias ficarem bem encaixadinhas. Depois, além destes parafusos, também há alguns parafusos mais pequenos. Estes são os principais, como devem compreender. Por falar em caixa de velocidades, vocês sabiam que abaixo da descrição existe uma lista de vídeos para como tirar esta caixa de velocidades do sítio, de vários modelos, vários motores, de como substituir os kits de embreagem de vários modelos, de vários motores. Tudo isso está em baixo na descrição, vocês podem ver à vontade, ou não. E dessa forma ficam muito mais esclarecidos sobre tudo. Inclusive é uma afinação que nós vamos fazer nesta caixa de velocidades, que já está no canal várias vezes, e eu não vou repetir este vídeo, porque a informação é bastante exaustiva. E não quero acrescentar mais aborrecimento na vossa vida. 6 parafusos de cabeça 13, que serão apertados, adivinhem a quanto. E 4 parafusos de cabeça 17, que serão apertados, adivinhem a quanto. Portanto, fazer primeiro os que levam mais aperto primeiro. A caixa está a ficar pesada. Fazer primeiro os que têm mais aperto, que são aqui os de cabeça 17. Depois fazer aqui os de cabeça 13. Mas depois voltar para os de 40 newtons, que é os 17. Ver se eles aceitam mais aperto. Que acho que vão aceitar. E andar assim para trás e para a frente para perceber se há mais alguma necessidade de aperto. Mais uma vez aqui o aperto é mais... Bem, aqui já tem outras funções, porque esta tampa de diferencial também faz de apoio de motor inferior, e dessa forma é importante que exista um aperto firme. E também, como eu disse há pouco, o aperto uniforme para que a vedação do produto seja eficaz. Yeah. Portanto, estes aqui de cabeça 17 não levaram mais aperto, o que quer dizer que os de cabeça 13 também não deverão levar mais. Mas vamos lá perceber se isso é verdade ou não. Good. Good. Outra pergunta que eu tenho aqui muito no canal é: qual é que é o raio do sítio para tirar o óleo? Que eu já mostrei noutros vídeos, mas pronto, aqui às vezes pode não ficar muito bem à vista. É aquele. Não é aquele ali em baixo, não sei o que, é aqui. Ok? Na tampa do diferencial, é o buraco mais para baixo de todos. Que é o buraco que fica mesmo a direito da vareta do óleo da caixa. Sim, existe uma vareta de óleo da caixa. Maravilha. Óleo, qual óleo? 75W80 ou 85, depende do fabricante, ok? Porque os fabricantes depois vão adaptando conforme as especificações. Agora, tem de ser, obrigatoriamente, óleo pelo menos semissintético e deverá ser 100% sintético. O GL não quer saber minimamente para nada. Não interessa. Interessa ser 100% sintético. Ok? Ora bem, aqui em relação às caixas de velocidades, eu já mencionei isto mais vezes, mas agora queria fazer mesmo aqui uma menção importante, porque, como já disse, não sei se este é o último vídeo do canal, por causa das condições que nós temos agora. Eu quando comecei na mecânica foi na Peugeot, portanto era um concessionário Peugeot Alfa Romeo, uma coisa muito estranha, uma mistura muito esquisita, não é? E nós fazíamos muitas caixas Peugeot, como devem imaginar, caixas CMA, as caixas Peugeot, já me esqueci qual é que era, as MA e as BE, fazíamos muitas dessas, e começámos a fazer caixas Fiat quando saiu a M32 e a F40, não é? Muitas delas em garantia, outras não, isso agora é um pouco irrelevante, mas o concessionário trabalha sempre sobre a base da garantia. E houve uma pessoa, um técnico, um amigalhaço mesmo, que caso não fosse ele, provavelmente eu não sabia fazer nada disto, e
e tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu tenho vindo a mostrar sobre caixas de velocidades internamente e aquilo que eu queria mostrar mais no canal, que ainda não sei se vamos conseguir chegar lá, em termos de condições, como já falei, foi ele que me instruiu e bastante bem. É um técnico ultra qualificado, caixa de velocidades, ele faz aquilo com uma perna às costas e muitas vezes quase literalmente. É o Orlando Coelho, ele é da zona de Leiria, é uma pessoa mega espetacular e infelizmente eu gostaria que ele viesse cá visitar como é que a coisa funciona e tudo mais. Não tem havido essas oportunidades devido àquilo que a vida nos traz, tanto a mim como a ele. Infelizmente não tem acontecido ele ainda aparecer, mas espero que um dia ele apareça. Se alguém o conhecer, Orlando Coelho, é uma figura, em todo o bom sentido, não é? É uma figura espetacular ele, e eu gostava que ele viesse cá visitar como é que as coisas estão a correr. Ele é que é o responsável pelos vídeos de caixas de velocidades, foi ele o meu mentor, o meu instrutor nas caixas de velocidades, foi ele, e quero agradecer tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu estou a passar para vocês, Orlando Coelho, está bem? Até já. Pois bem, então aqui nas tampazinhas dos retentores, isto parecem coisas assim um bocadinho que a carne se passa aqui, mas isto está muito bem feito, a meu ver, que é estas tampas, além de segurarem os retentores, que dão para trocar os retentores no sítio, com tudo montado, exceto a transmissão, obviamente, dá para trocar tirando isto fora no torno ou na prensa, dá para comprar isto já com o retentor, se quiserem, há muita forma de fazer a mesma coisa. Agora, o que é mais importante é colocar retentores não do Autodoc, já me vou matar por causa disso, mas pronto. Porquê? Os da concorrência não são nada maus, os da Cortec até são bastante bons, que é a marca que equipa para a origem, não são iguais aos originais, apesar de serem Cortec, e os originais são mais baratos que os da concorrência. E esta aí? Ora bem, colocando aqui a pecinha, com 4 parafusos cabeça 13, esta pecinha vai localizar e centrar o diferencial. O que é muito fixe. Portanto, 4 parafusos. São iguais aos outros 4 do outro lado. Aqui uma coisa que eu me esqueci. Há aqui mais uma coisa que vocês têm que saber, que é o O-ring que usa nesta peça, aqui assim. Eu já falei nisto noutra caixa de velocidades, por acaso. Que às vezes a fábrica até usa aqui um filmezinho de silicone, outras vezes não usa nada. E eu aqui não vou usar nada, que está tudo impecável. Qual é que é a medida? Não sei. Não quer saber. Isto já não está redondo. Como é que vais saber a medida? Vais ao EPR, vês a porcaria da referência e mandas vir de um dia para o outro e vem certinho e direitinho. Não há cá invenções, não há lá deve ser isto, pode ser que fique bom. Não. Temos que buscar pelo seguro, pá. É isto, ponto final. Então. Às vezes acontece é quando metem transmissões novas ou reconstruídas, fica a verter aqui o retentor. E vocês trocam o retentor e fica igual. E vou comprar a marca e fica igual. E normalmente o problema é o veio de transmissão. Os veios de transmissão que são reconstruídos aí não sei aonde, vêm pintados em cima dos defeitos e depois é que se descobre o que é que se passa. Isto, claro, excluindo erros na montagem. Ok?
Tan, 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 tan. Tá. Este afinador faz-me lembrar as caixas francesas, em que ao tirar daqui esta peça, ok, que nestes carros é tipo vitalícia, também existe ali afinações. Nesta caixa isso não existe, ok? Não existe. Podem tirar isto à vontade, substituir. Lá atrás não há nada para vocês preocuparem. Agora, aqui uma ou duas coisinhas que são de boas de dizer. Enquanto a caixa está cá fora, ou está acessível aqui estes orifícios, estes 3 orifícios, tenho encontrado bastantes. E não são muitos e não são poucos, bastantes até. Em que este, aquele e aquele ali, um deles, ou os 3, ou os 2, danificados. Para fazer esta reparação é bastante fácil. Já o fiz muitas vezes e continuo a fazer aqui no dia-a-dia. É igual à reparação que eu faço com os helicoidais. Aliás, é com helicoidais, apenas com material maior, brocas maiores, helicoidais maiores e tudo mais. Há aqui alguns cuidados em que a broca, sendo bastante grande, a fora em alumínio, ela tende sempre a agarrar, portanto a velocidade tem de ser bastante superior no corte. Enfim, são detalhes que agora não importam muito. Se quiserem ver como é que se faz a reparação de roscas, já existe no canal bastante informação de como fazer, em que sítios fazer no sítio, fazer nos motores V6, fazer nos motores diesel, fazer, sei lá, em tanta coisa que eu já perdi a conta. E existe muito no canal, e tudo o que existe no canal eu não vou repetir. Aqui uma coisa também muito importante é as guias que vão aqui e ali, têm de estar em condições, têm de estar cá, e têm de ser as duas cá, uma não chega. Vejo muitas vezes caixas só com uma guia ou com nenhuma. E depois queixam-se que o volante motor vai à vida. E o kit de embreagem. E que repela. E que não sei o quê. Porque são as guias. As guias fazem o quê? Fazem o centramento da caixa. Então se a caixa não ficar... Portanto, se as guias não estiverem cá, este centro vai ficar ou muito para baixo, ou muito para cima, ou muito para o lado, ou muito para o outro. Não vai estar centralizado com o motor. Então, não havendo centralização, não há equilíbrio. E depois as coisas duram um pouco. Ok? Se vocês precisarem das guias, vocês fazem o quê? Tiram ali a medida? Não tiram medidas nenhumas. Vão a EPER, veem a referência e mandam vir. Qual é que é a dificuldade? E vem certo! Ok? Aqui a guia central, o casquilho central, é das coisinhas mais bem desenhadas que eu já vi em termos de duração. E existe aqui um O-ring aqui, que eu nunca troquei. Existe aqui um retentor que eu nunca troquei. E o casquilho em si, para ser sincero, também acho que nunca troquei nenhum. Eles são tão bem feitos, tão bons, que mesmo após aqui uma catástrofe qualquer no kit de embreagem, eles estão sempre praticamente impecáveis. E mais uma vez, este vai voltar para o sítio como estava, com 25 ou 30 anos, sem qualquer tipo de problema. E equipa canha não mexe, não é? Como eu disse, não há aqui nenhum anéis, não há aqui nenhumas anilhas, não há afinação nenhuma, não há preocupação nenhuma. E mais vale ter a peça usada original do que nova chinesa.
3 parafusos de cabeça 10 com anilha. Não é para colocar Loctite, não é para colocar cola de roscas de nenhuma natureza. Como nós estamos apertados sobre um O-ring, cá atrás, deveremos colocar aqui o torque correto por causa da igualdade de aperto, não do valor em si do torque. Ou seja, mais uma vez, o mais importante do que o valor torque é estarem todos com o mesmo torque. E para finalizar, nós temos aqui uma alavanca, pode ser chamada de forquilha, garfo, outras coisas. Nós temos aqui um casquilho em cima, que vai aqui em cima, difícil de encontrar, mas às vezes é substituído por razões que não interessam, ou seja, não é preciso. São bastante bons estes casquilhos e muito duradouros. Depois leva aqui também a alavanca em cima, só tem uma posição. Ok? E o procedimento que eu... Portanto, eu estou a fazer isto um pouco mais à pressa porque isto já está tudo no canal. E não vale a pena estar-vos a amassar mais. Só, para aqueles que não sabem, o que eu estive aqui a fazer, existe um vídeo próprio para fazer isto, que não parece grande coisa, mas que é o seguinte. Além de fazer esta montagem, nós podemos fazer aqui um melhoramento, que é fazer aqui uma altura de espessura de anilhas, cá dentro, ali dentro. E dessa forma, o rolamento quando for aqui, em vez de estar constantemente a roçar sobre este casquilho aqui, sobre esta peça, nós conseguimos fazer com que ele fique, de facto, verdadeiramente flutuante. Qual é que é o benefício disso? O pedal de embreagem fica muitíssimo mais leve. Eu sei que vocês metem aqui massa consistente e fica leve, mas o problema da massa consistente que eu deixei de colocar, porque consegui fazer este sistema, o problema da massa consistente é que, com o tempo, o chamado ferrute, que é o pó da embreagem, vai agarrar nessa massa, vai ficar uma pasta pegajosa e muito dura, às vezes parece mesmo pedra, e vai fazer com que este movimento aqui, que é o movimento do pedal de embreagem, fique cada vez mais duro, porque está ali a roçar, e roça na pasta. Com o sistema de completamente flutuante, é como se esta peça não existisse. O rolamento central não toca em lado nenhum, apenas toca nestas duas perninhas aqui. Ok? Que é o ponto mínimo de fixação. Então, dessa forma, ele está livremente e está verdadeiramente flutuante. Ok? Em baixo na descrição está o vídeo completíssimo para isso. É um vídeo, não é muito longo o vídeo, não se preocupem, mas é um vídeo extremamente bem detalhado. Não sei se é um bom vídeo ou não, isso é com vocês, mas que é detalhado é. E dessa forma vocês podem fazer essa afinação. E tem outros vídeos para outras coisas, para como mudar o rolamento de bomba, que é aquele sistema já com bomba incorporada no rolamento e tudo mais. Eu tenho isso tudo, não se preocupem, está bem? Em baixo na descrição está listas de vídeos para tudo aquilo que vocês precisam. E vídeos individuais também. Se quiserem fazer algum tipo de comentário, em baixo nos comentários estão à vontade, não é preciso ser só acerca de caixas, pode ser tudo acerca daquilo que vocês quiserem, qualquer dúvida que tenham, ok? Vejam também, se não forem subscritos, por favor considerem subscrever, partilhar com os vossos amigos e fazer like neste vídeo ou qualquer outro dos vídeos que vocês gostem daqui do canal. E em vez de ser até à próxima, é até um dia, não é? Tchau!